Nossa, mano. Isso aí é o fim da picada, mano. Kevin Spacey, Lenny Kravitz. Sacanagem o Corinthians nunca ter chamado ele. Tô sabendo legal. Fala, meu filho, beleza? Hoje estamos aqui começando mais um Entre Papos e Caldos. Hoje com Felipe Solari, esse monstro da comunicação, cara. Já passou pela MTV, já passou pelo Legendários na Record, já fez um monte de coisa e hoje está empreendendo no Sistema Solari, um podcast que, além de produzir conteúdo, incentiva outras pessoas a produzirem e ouvirem esse tipo de conteúdo. Bem-vindo, Felipe Solari. Valeu, cara. Muito obrigado pelo convite. Realmente eu estava aí agora há pouco em uma live, a gente estava falando disso, agora entrando em outra e realmente levando esse assunto e esse tema do podcast adiante, assim. Eu acho que além de você fazer e ter o podcast, eu acho que é importante também levar adiante o próprio podcast, assim, né? A própria ferramenta, o próprio mercado e tal. Então, assim, tenho tentado cumprir um pouco esse papel, ser um dos que cumprem esse papel, porque eu sinto que as pessoas estão muito no vou fazer o meu podcast, né? E não pensando tanto no mercado, que é no mercado muito inicial, né? Ainda tá tudo começando muito, assim, tem muita coisa a acontecer ainda. Felipe, primeiro eu quero pedir desculpa porque eu não consegui fazer o caldo do Lennon chegar até você. Esse é cara, o Entre Papos e Caldos. Esse caldo é sensacional, é muito bom. É muito bom. Que delícia, num cara. barzinho aqui no CPA, cara, numa esquina sensacional. Você chega, parece que você tá entrando na sua casa, assim. O Lennon te deixa como se sentisse em casa. E é Felipe, quente? Você tá tomando quente? Quente. Quente. Puta, que beleza, cara. Beleza, agora, uma refeição. Felipe, fala um pouquinho quem é o Felipe Solari, porque pode ter alguém aqui que não conheça, eu acho pouco provável, mas por favor. Cara, Felipe Solari é o cara que sempre acha que a pessoa não vai reconhecer ele, pra começo de conversa, assim, tipo, eu sou um cara aí simples, assim, a maneira que eu tento tocar minhas coisas, realmente de uma maneira mais simples, exatamente porque a gente tá num meio, em uma fase, em um momento de mundo aí que tá tudo muito louco, então eu tento me manter aí são, e dentro dessa sanidade eu acho que eu me defino como uma pessoa simples, mas assim, falando um pouquinho também de trabalho, porque a gente pergunta, né, quem é você, quem é Felipe Solari, né, e não dá pra falar que eu sou um podcaster, tipo assim, isso aí é o meu trabalho, né, cara? A gente não é geralmente o que a gente trabalha, mas muitas vezes a gente se define como o que a gente trabalha e tal. Mas assim, realmente, há muitos anos trabalho com TV, comunicação, sou formado em rádio e TV, trabalhei muito tempo na Band, depois trabalhei muito tempo na MTV, depois muito tempo na Record, lá no Legendários, depois rodei vários programas, vários canais, Canal Futura, TNT, Fox, Esporte Interativo, esporte é uma coisa que eu gosto bastante e tal. E aí eu acho que eu tive uma produtora também chamada Guilhotina Filmes, onde eu trabalhava com cinema, com longa-metragem e tudo mais, um mergulho mais artístico. E eu acho que, na verdade, essa fase atual aí do podcast, ela é um pouco o resumo e a conclusão e o resultado de todo esse rolê, de toda essa jornada, assim, eu acho que é um lugar onde eu consegui afunilar tudo, assim, com certeza o podcast é o lugar onde eu mais consegui afunilar tudo que eu fui aprendendo, mas sou um cara da comunicação, cara, cada vez mais me vejo como um comunicador, assim, tava falando agora há pouco sobre você ter sua própria opinião, não sei se eu sou o cara que tem todas as opiniões, mas eu gosto de ser o cara que abre o microfone para todas as opiniões, entendeu? Então, ser esse interlocutor, me enxergar como um comunicador nesse lugar, é o que eu tenho buscado hoje em dia, assim. Perfeito. Além de dar opinião, é abrir espaço para que as pessoas deem a opinião, né? Você estava falando com certeza, cara, porque tem gente que é mais especialista do que a gente em vários assuntos, assim, então acho que tem até uma diversão nisso aí, de você chamar a galera e aprender com a galera e se conectar com essa galera, sabe? Perfeito. Você tem uma frase que fala que você acredita que o podcast pode mudar vidas, seja ouvindo ou produzindo o seu próprio. E também incentiva as pessoas a se conectar com pessoas inspiradoras. Como que surgiu essa paixão pelo podcast? E foi dessa conexão com pessoas inspiradoras ou para promover essa conexão? Eu acho que, cara, eu acho que tudo que eu falo hoje em dia de podcast sou eu, tá ligado? Tipo assim, eu passei, eu vivi, eu vi. Então, realmente, cara, eu tava em um momento de
de limbo criativo, de limbo profissional, muita coisa mudando. Quem estava no ar, muita gente que estava no ar, que agora está saindo do ar por causa da televisão, que a televisão mudou e tal, tá tendo um choque de realidade que eu enxergo que eu tive ali em 2017, 2018, que eu realmente vi que a televisão estava começando a mudar, que realmente aquele caminho que eu busquei durante toda a minha vida, que foi fazer rádio e TV e trabalhar para ir cair numa emissora, para na emissora ter o programa e tal, toda essa lógica. Eu falei, cara, eu acho que essa não é mais a lógica, entendeu? Ter um empresário que cuide da tua imagem. Tipo, esse rolê que eu fiz ali no começo dos 2000 ali, ele já não funcionava. Se você olhasse com os olhos mais abertos e atentos, você ia ver que, cara, que uma nova lógica tava nascendo e tal. Eu falei, mano, já que eu não tô na emissora, entendeu? Já que eu tô nesse momento de limbo, deixa eu, cara, agir certo, entendeu? Porque senão eu vou perder 2 anos aqui se eu continuar falando assim, não, eu preciso entrar na televisão. Puta, eu ia perder mais 2 anos, entendeu? Então, realmente, eu falei, cara, eu vou investir no podcast, que eu acho que aqui tá uma ferramenta legal. E 2 anos depois eu consigo enxergar que realmente foi uma ferramenta que mudou, cara, que mudou minha realidade, mudou meu entorno, mudou muita coisa que acontece hoje em dia, mudou meu dia a dia completamente, mudou as coisas que eu penso quando eu acordo, mudou as coisas que eu penso quando eu vou dormir, tipo, mudou, mano, sabe? Então, você começa a entender que ele tem uma força, cara, que ele tem uma potência, sabe? Que ele não é só um programa que você entrega por semana, ele é muito mais do que isso. E aí, você começa quase que a desenvolver o seu método particular mesmo, de falar assim, não, pera, preciso fazer as pessoas entenderem o que é isso aqui que eu tô fazendo, entendeu? Que ele não é só um programa que, na verdade, eu trabalho há muitos anos aí com TV e, cara, é o projeto que eu mais me divirto fazendo, mano, da história, entendeu? Eu trabalhei em lugares muito legais, mas, tipo, é realmente aqui onde eu tenho... Claro, você tem você é o dono desse projeto, tal, você comanda tudo muito mais, tal, por isso, mas, cara, aí eu comecei a realmente desenvolver, além desse método, desenvolver esse discurso, que faça seu podcast, mas não só pelo programa, não só porque tá todo mundo fazendo, faz porque ele transforma, ele vai te transformar por quê? Você vai estudar mais, porque você vai ter um entrevistado por semana, então você vai ter que estudar mais. Aí você tem que se aproximar desse convidado, porque você tem que estudar ele, você tem que ver umas entrevistas no YouTube. Aí, você vai aprender coisas novas, entendeu? Eu entrevistei o Andreas Kisser na semana passada, caí num livro, que é o livro que inspirou o Sepultura. Ontem à noite estava ouvindo o Sepultura. Então, se você começar a pensar, você fala, cara, olha como isso está me transformando. Cada semana um universo novo, a cada semana uma dica nova. Então, realmente, ele tem esse fluxo que é muito maior do que só um programa. São as conexões inspiradoras que você cita na sua frase que tem no teu site. Né? E uma coisa muito legal que eu vi no seu site, que é inspirador, porque estou experimentando por aí aqui, é uma ideia de compartilhar boas experiências, somente as boas. As ruins eu deixo guardadas, eu falo para quem precisa ser dito. E você provoca uma experiência naquele clique para ver o vídeo exclusivo, acesso ao vídeo exclusivo. Cara, quando eu cliquei e caí lá, aquilo é sensacional. É sensacional. Legal, cara. O cuidado que teve do áudio, assim, as pessoas vão clicar e ver, mas assim, parabenizando pela experiência, que é incrível. Quem nunca ouviu um podcast, que caiu por algum acaso no teu site, já fala, eita, é algo diferente, é algo que é gostoso de ouvir. Você falou uma coisa muito legal da experiência, né, do sensorial, que é algo que podcast tem muito do sensorial, porque a pessoa tá falando ali no teu ouvido e tal. E aí, realmente, nesse caso, eu quis tentar trazer a situação da primeira pessoa, né, ou seja, do convidado sendo recebido por mim. Então, quem entrar aí no site, no sistemasolari.com.br, vai acessando o link ali exclusivo e tal, vai acabar vendo esse vídeo que faz a pessoa se sentir o convidado, né? Ela olha para baixo, ela olha para cima, quase aquele VR do PlayStation, né? A realidade virtual e tal. Então, eu procuro, cara, enxergar o podcast não como apenas um arquivo de áudio, entendeu? O podcast, para mim, ele é uma plataforma que ele te dá inúmeras possibilidades, cara.
você pode fazer um pornô, você pode fazer um podcast pornô, entendeu? Só assim, indo bem ali em cima, sabe? Pra pessoa entender, porque você tem sensações, cara, você pode ficar excitado ouvindo, tem os microfones ASMR, que são aqueles que te dão uma coisa. Então, os filmes de terror, os podcasts de terror também, você pode sentir medo, você pode morrer de medo. Quando você tá jogando com VR, inclusive, e tá ouvindo, e os passos vêm de trás, o áudio 3D. Então, eu tento aí, cara, tentar ser um pouco futurista na ferramenta do podcast, entendeu? E tentar despertar sensações, emoções, cores, cheiros, sabores. Quem sabe, através do podcast, não consegue explorar tudo isso e tal. E faço podcast com imagem, né? Então, assim, eu realmente entendo o podcast apenas como mais uma plataforma de criação artística. Ponto, tá ligado? Tipo assim, o Salvador Dalí, o que o Salvador Dalí estaria fazendo hoje? Tipo, mano, ele pintava a tela quando tinha tela. E agora que teria Instagram, o que um artista daquele calibre estaria fazendo com o Instagram? O que seria o podcast do Salvador Dalí? Entendeu? Ele não ia estar fazendo um negócio, oi, aqui estamos nós, tal. Ele ia estar, velho, fazendo coisas muito... pirando, fazendo coisa muito além, experimentando, usando todas as ferramentas e tal. Então, assim, eu tento provocar a galera, entendeu? Eu tento sentir até onde essa galera tá a fim de experimentar com o podcast. Estava pesquisando e vi alguns pontos do seu... Já ouvi vários, mas hoje, especialmente, eu estava reouvindo. E um que foi indicação do Léo Sui. Grande Léo. Ele me falou assim, ouve novamente o The Last Dance. O podcast do The Last Dance. Cara, pra ele, pra mim, assim, é um extra do que foi feito na série, sabe? É uma continuação da série. Você acha que o podcast é um caminho de continuação, assim, esses streamings, Netflix, Amazon, poderiam usar como uma continuação porque existe um hiato, um vácuo entre a primeira temporada e as próximas, né? Você fica... Talvez esse conteúdo faria um carinho, assim, teria uma continuidade, sabe? Uma continuação. O que eu defendo é que esses conteúdos, eles existam dentro da própria plataforma, entendeu? Eu acho que a plataforma tinha que estimular isso. Eu acho que o Netflix poderia ter feito um podcast do The Last Dance com o Scott Pippen no final dos 2 primeiros episódios, entre a semana 1 e a semana 2, entendeu? Não era Netflix, no caso era ESPN Filmes e tal, mas enfim. Sabe, eu acho que... E é aí onde o podcaster começa a se sentir parte de um mercado. Porque eu tô aqui fazendo de maneira independente. Eu tenho essa leitura, como a gente fez o da Nike, lá da camiseta do Corinthians também, a camiseta do Corinthians tinha as 3 invasões. Aí no comercial da Nike tá em 30 segundos lá, a invasão dos Corinthians, não sei o quê. Só que, mano, merece 1h30 de conversa, essas 3 invasões. Então o podcast, ele entra aí, nesse lugar. A matéria do Domingo Espetacular acabou. A matéria tinha 5 minutos, do assassinato, do não sei o quê. Olha, quer saber mais sobre a matéria? O nosso repórter que fez a matéria gravou um podcast com os envolvidos na história. Pronto. Aí você entra lá no site e você vê. Né? Agora, em um caso, é a própria emissora que já está disponibilizando isso, que está pagando alguém para fazer. No meu caso, é independente. É primeiro porque eu quero, né? Primeiro tem que ser porque você quer. Porque você tá afim, porque você vai curtir de fazer, porque eu conheci o Thiago Splitter, sabe? Por esse tipo de coisa. Porque eu fiquei mais conectado com o Mion naquela semana, porque a gente é amigo, mas a correria deixa a gente... E quando tem um podcastzinho ali pra fazer, se fala mais e tal. Então, fiquei mais próximo de um amigo querido, conheci um cara foda. É aí o rolê. A jornada é o destino. O programa que você vai subir não é só o programa que você vai subir, é tudo que você passou até subir aquele programa, entendeu? Então tem que se divertir enquanto estiver fazendo aquilo. Ok, então fiz porque queria fazer, mas também faço como uma provocação para alguém lá ver. Lá onde? Sei lá onde, mano. Pode ser um outro diretor que veja isso, que entenda essa ideia e que me chame para fazer alguma coisa. Porque eu também tô na guerra do mercado, eu também tô disputando as coisas, também tô querendo ali
Então, assim, faço isso muito por posicionamento também. Ó, eu sou isso aqui, eu sou essa pessoa aqui e tal. Ah, tá ganhando rios de dinheiro, não sei o que. Não, calma, quanto você ganhou na semana passada? Não, não é por aí o rolê, entendeu? Ele é... Agora, se a gente conseguir fazer com que o Netflix e a HBO já faz isso, mas se alguns canais de comunicação, a Globoplay, por exemplo, que vai lançar agora o documentário do Sandy Júnior, tinham que fazer um podcast na primeira semana entrevistando o Paulinho Vilhena e a Fernandinha Paz Leme, porque eram da série, contando a série. Tinha que ter, entendeu? Então, assim, temos que provocar, porque a partir do momento que a emissora começar a fazer isso, abrem-se, a emissora vai ter que procurar podcasters, entendeu? E produtores de podcast, quem manja das ferramentas, e quem manja como subir, quem manja... Então é aí onde a gente entra, digamos assim, entendeu? Então, eu às vezes, cara, eu me sinto com o facão abrindo... Engraçado, assim, tipo, nunca me senti assim numa ferramenta assim de... Mas abrindo realmente os caminhos, junto com mais uma galera, tipo, também não gosto de falar assim, porque, mano, tem muita gente que veio antes de mim também e tal. Então, assim, mas junto com essa galera, estamos aí, entendeu? Tentando desvendar e achar os novos caminhos pra galera também. Mas independente de ter pessoas que vieram antes, não diminui o trabalho que você está fazendo hoje. Né? E assim, Concordo, você faz o trabalho com a excelência de microfones de qualidade, um ambiente, criou-se um ambiente para fazer o podcast. Eu tenho a impressão que quando, por consumir seu conteúdo de outras formas, seja na TV ou seja na internet, o podcast está na internet, mas assim, audiovisual antes do podcast, até a frequência é outra. Parece que quando você começa o podcast, você tá assim, ó, e aí, tudo bem? Sabe, você baixa a voz, você conversa próximo da pessoa. Total, cara. Saca? Cara, eu vou até falar uma coisa que vai conversar muito com isso que você tá falando. Eu defendo que bares e restaurantes deveriam colocar microfones de podcast nas mesas. Porque para mim o que faz a grande diferença das pessoas, de você diminuir esse tom todo, é o fone. É o fone com retorno. Você se ouvir, tá ligado? Tanto que eu comecei a fazer a rádio, cara, na primeira semana que eu cheguei lá na Kiss FM, a gente faz o programa Rock Reclame lá toda terça-feira às 8 da noite, a galera não usava, mano, fone, não usava retorno. Tipo, tem a Natália Rodrigues, que vem do teatro, que é atriz, e o outro cara que é mais da publicidade, então eles não passava batido ali, faziam o programa sem... E eu hoje em dia vejo isso como tipo assim, velho, porque eu sei, a minha voz fica diferente, minha voz é muito mais aguda quando eu não tô com retorno, e muito mais grave quando eu tô com retorno, muito mais controlada, muito mais amena. A projeção é outra. A projeção é outra, e quando a pessoa também tá te respondendo aqui no ouvido, você também tá em outra frequência, você também tá ouvindo mais ela tá falando aqui perto de você. E um outro detalhe, quando a gente grava aqui no Sistema Solar, é que depois de uma hora e meia, mergulhado no aquário chamado podcast, quando a pessoa tira o fone, assim, ela faz, nossa, cara, caramba, que doideira, não sei o que. Parece que você volta, assim, uma cabine de despressurização, assim, é muito louco, cara. Tem um efeito, tem uma coisa no podcast que quem faz entende, que quem usa esses fones, quem ouve, quem conhece, quem começa a entender a coisa da qualidade dos microfones, da qualidade do áudio mais próximo, do silêncio, da qualidade de, né, a trilha ou não trilha, o meu não tem trilha, propositalmente mesmo, porque é para a pessoa entrar e tal. Tem muita gente que rejeita esse tipo de conteúdo, porque por causa da trilha, muitas vezes, porque precisa de um dinamismo ali e tal, mas justamente não é um conteúdo de dinamismo. Exato. Entendeu? Ele é um conteúdo de mergulho mais profundo, tem um tempo de maturação, tem uma conversa, as pessoas se abrem depois da meia hora de conversa, entendeu? Tem esse poder, aí às vezes você vê uma pessoa que quer fazer um conteúdo só de 10 minutos e ela quer arrancar choro. Pô, difícil, mano, em 10 minutos, chorar, né? Entendeu? Porque tem um lado humano, não é só a entrega, não é só a pessoa chorando na tela. Por que ela chorou na tela? Da onde veio aquela emoção? Como foi feito aquilo e tal? Então, assim, eu acredito muito nisso. Às vezes, cara, você quer ter um conteúdo de 10 minutos, mas você precisa gravar 1 hora, entendeu? Vai lá falar com os caras que fazem filme, você vê o tanto de material bruto que eles gravaram para 1h30, é uma loucura. Exatamente. Você citou o Mion, citou o Splitter.
você consegue apontar, seja no podcast, assim, a pergunta é um pouco mais ampla, assim. Você tem o melhor entrevistado, o melhor papo do podcast e da TV, ou um só, tipo, esse cara foi fora de série pra mim, disparado. Você consegue apontar uma pessoa? Pra mim, assim, o entrevistado mais interessante, assim? Isso. É? Olha, cara, eu vou te falar pelo impacto, né? Quando a gente fecha a porta da casa, que a pessoa sai, assim, você se sente impactado, as reações, dá vontade de colocar uma câmera só escondida em mim mesmo, eu mesmo colocar uma câmera escondida pra mim mesmo, Uhum. só pra pegar minha reação quando a pessoa vai embora, porque quando a pessoa vai embora, quando a gente desligar essa live aqui, é o fim de toda uma, né, do contato inicial, de marcar o horário, de confirmar que aquela pessoa vai estar lá mesmo, de fazer a live, de preparar a entrevista e tal. Então, quando vai embora, às vezes eu comemoro, às vezes eu falo, que alívio, e às vezes você fica impactado. E eu te confesso que o Fábio Braza foi uma conversa que me deixou realmente impactado, assim, cara. As ideias dele, eu acho que ele é um cara muito necessário e que deveria ter um espaço muito maior, que deveria ser conhecido. Ele é super conhecido e reconhecido, mas que deveria ser muito mais, na minha opinião, assim, deveria ter um espaço que é um poeta, sabe, cara? Exato. É um cara legal, um cara muito humano, muito conectado com as pessoas, que se olha no olho, que se conecta com você e tal. Ficou aqui meia hora depois do papo e tal, também isso também é um medidor, quando a pessoa fica depois do papo ali, conversando com você e tal. Agora, assim, tudo bem que tá recente também, mas a entrevista com o Andreas Kisser também me deixou muito... Depois da entrevista, eu tenho pesquisado muita coisa de Sepultura, e aí, conforme você vai pesquisando de Sepultura, você vai entendendo quem é o guitarrista que o Andreas mais gosta, aí você já vai lá pesquisar o guitarrista, aí já te abre outro leque de pesquisa e tal. Então, assim, realmente foram duas pessoas que marcaram na entrevista, Andreas e Fábio Braza. Agora, eu vou te dizer que a que eu mais fiquei emocionado mesmo, de que rolou e tal, foi com Cortella, porque realmente não achei que eu fosse conseguir entrevistá-lo e rolou, ele veio aqui e tal, então foi muito legal. Cortella é incrível. Eu converso que você foi para um caminho que eu não esperava que você iria. Mas o Fábio Braza, eu admiro ele faz tempo e admiro a forma que ele trabalha e, assim, a coragem. Agora eu não vou saber se foi no seu podcast ou se foi em outra entrevista que ele disse que ele poderia ter continuado nos Desimpedidos, mas não era a vibe dele. Lá ele estava falando sobre o futebol só e a poesia dele é muito além do que os desafios. Eu falei, cara, quantas pessoas teriam essa... Não era, os Desimpedidos não tinha o mesmo impacto, já era grande, mas não tinha o mesmo impacto de hoje. Mas quantas pessoas teriam essa coragem de falar, não, eu vou atrás da minha história, tá ligado? Eu achei... Ele é um cara corajoso, né? Até porque a arte que ele faz também é uma arte que exige muita coragem. Encarar lá aquelas coisas das batalhas, que é da onde ele veio, realmente também exige muita coragem. E ele como um estereótipo, é foda a gente falar de estereótipos hoje em dia e tal, mas ele mesmo disse na entrevista e tal, que ele também tinha um estereótipo onde ele estava indo buscar uma coisa de batalha de rap, onde ele também precisava se provar bastante e tal, então isso fazia ele estudar mais, isso fazia não sei o quê. Então realmente você acaba admirando a pessoa pelo todo, assim, sabe? Pela coragem, por quem ele é e tal, por ele fazer projetos independentes, por ele ser mão na massa e tal. Então, claro, eu entrevistei muita gente, né, marcante, com nomes, assim, grandes, o Milton Neves e tal, mas muitas vezes não é por aí, não é aí que a pessoa vai te marcar, sabe? Às vezes é em outros detalhes, assim. Um outro cara que já teve por aí, foi até, salvo engano, foi até no lançamento da camisa da Nike, do Corinthians. Eu já falei sobre ele com o Elcio e falei sobre ele com o André, é o Mil Grau. Mano, eu sou São Paulino, mas eu acompanho esse moleque. A visão que esse moleque tem do estádio, ninguém tem. Ninguém tem, é fora da curva, assim, é outra coisa. Já falei pra ele ir pro cinema várias vezes, pra ele ir, que o que ele tem lá realmente é uma direção de fotografia dentro da arena do Corinthians, ele explora aquela arena de uma maneira, sabe? Sacanagem o Corinthians nunca ter chamado ele, o Corinthians meio pegar mal, sabe? Isso aí é o fim da picada, mano, porque ele é um dos caras, ele é muito... E o meu
minha conexão com ele é assim, cara, minha admiração com ele é o trampo dele, velho, é muito bom, mano, é muito bom, ele é um cara inteligente, ligeiro e tal, super sangue bom, mas é no trampo, velho, o trampo dele é muito competente, sabe, e eu gosto, e você, e essa galera que também, o Léo, a gente gosta de gente competente, mano, gente mão na massa, entendeu? Exato. A admiração vem daí, entendeu? A admiração vem daí, a conexão vem daí. E é um cara, para mim, o olhar dele é o diferencial dele, assim, que está todo mundo no mesmo lugar, tem milhares de pessoas criando um conteúdo ali de dentro, e o olhar dele é outro. Ele acha, total, sai do comum fácil, assim, sabe? Você vê a marca, já tinha uma marca, já tinha que ter pego ele, já tinha que ter ido cobrir a Copa do Mundo, entendeu? Já essas coisas, assim, Aí que tá, a guerra é grande para conseguir essas coisas. Exato. Eu ouvi e vi alguma coisa sobre a Academia do Podcast. É um projeto extra Sistema Solar, é um projeto do Sistema Solar. Fala um pouquinho pra gente. Cara, a Academia Podcast Academia Podcast. A Academia Podcast é realmente esse curso, né? Tá vindo um curso aí realmente para ajudar a ensinar as pessoas a fazerem seu podcast do 0 ao 100 dentro dessa metodologia do Sistema Solar, entendeu? Então ele é um projeto do Sistema Solar, porque ele é a metodologia, como a gente faz aqui, como a gente entrega, como a gente entende o podcast, como a gente lê o podcast. Então tem tudo, assim, tem linguagem visual, aí a gente destrincha tudo isso, como é a linguagem do Sistema Solar e da onde vem, que vem do Borussia Dortmund, aí eu explico o Borussia Dortmund, o futebol, e que pode vir de uma paixão sua de criança, de uma banda que você gosta, de um pôster de um filme. Então, então a gente vai fazendo esse mergulho dentro da pessoa, primeiro para a pessoa achar o seu caminho, qual é o seu podcast, qual é o seu formato de podcast, qual é o seu gênero de podcast, qual é o mercado que você vai mirar e tal. E a partir daí a gente ensina também a parte da mão na massa, né, da realização. Depois a parte da finalização, edição, como subir, né? Para quais redes sociais você disparar isso e tal. Mas sempre que eu falo o que eu acho que tem que fazer, a gente mostra como a gente faz aqui, sabe? E aí esse acesso maior ao estúdio, as histórias dos estúdios, entrevistas, como entrevistar, como achar teu convidado. Então também a gente entra nesse mergulho que eu acho legal, porque, pô, já entrevistei muita gente, já passei muito nervoso com essas entrevistas aí, mano. Kevin Spacey, Lenny Kravitz, Alejandro Sanz, toda essa galera aí, Macy Gray, mano, enfim. Mano, é muito nervoso e você tem que criar realmente ali todo um padrão e uma coisa e tal. E essa coisa de como achar também, aonde achar os seus entrevistados, né? Porque você tem que dar uma hackeada ali, tem que ser meio hacker, meio stalker e tal, e achar as pessoas e tal. Eu acho isso também muito legal, a partir daí que você adquire toda essa transformação que eu falo, sabe? O teu podcast vai fazer você ficar amigo de pessoas legais e muitas vezes de pessoas que você nem imaginou que fosse ficar amigo, que fosse trocar ideia. Então ele tem esse poder. Então a Academia Podcast é tudo isso, cara. Ele vai ser um lugar onde a gente vai conversar. Eu vou fazer no YouTube umas lives também, aí aberto mesmo, para trocar ideia, pra galera entrar, tirar dúvidas e tal. Eu também sou cheio de dúvidas. Não conheço tudo, mano. Tô todo dia descobrindo coisa nova e tal. Então essa troca, ela é legal, assim. Então esse é o caminho da Academia Podcast. Você tocou em 2 pontos incríveis, assim. Primeiro, que o Sistema Solar veio do Borussia Dortmund. E, assim, o que eu tenho falado com as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar é que a referência não precisa... Se eu vou falar sobre comida, eu não preciso ter referência apenas só sobre comida, né? Qualquer tipo de experiência que a gente tem, qualquer experiência serve como referência para frente, sabe? O que a gente consome na vida, seja em qualquer ramo que for, a gente pode usar em algum momento em outra coisa totalmente distinta. Porque você tritura tudo isso, entendeu? Ou seja, do Borussia Dortmund veio só a cor que eu uso na letra do meu podcast, entendeu? E aí depois a gente até faz um paralelo, a gente fala um pouco de Kanye West também, a gente estuda um pouco a capa do último disco dele, as ramificações e tal. Pra quê? Pra mostrar
que pode vir de um time de futebol, pode vir de um artista musical, pode vir de um podcaster. Agora, o que eu acho é que se você vai fazer um podcast, tua maior inspiração não deve ser um podcaster. Senão você acaba copiando, né? Porque ou você acaba, realmente, você acaba copiando, eu ia falar, ou você acaba fazendo uma coisa muito parecida e não se destacando, e eu acho que a gente até brinco ali também um momento do curso que a gente fala da capa, dos elementos a usar na capa, e a gente fala do microfone, né, e eu defendo que, tipo assim, já deu o microfone, entendeu? Porque já virou uma coisa assim, podcast, vamos fazer um podcast, então minha capa é um microfone, aí a gente até brinca do cavalo. Isso aí não, é um negócio sobre corridas de cavalo, então um cavalo e um microfone na frente, pronto, é um podcast de cavalo. Né? Então, exato. Assim, aí eu tento dar essa leitura, sabe, cara, que é uma leitura que eu vejo que não tem por aí, assim, porque não é só uma leitura de como fazer o teu podcast de botão, assim, uma leitura mais técnica, não, uma leitura mais ampla mesmo, sabe, de como se destacar. Por que eu sinto que o sistema solar conseguiu fazer um caminho ali? Por que eu acho? Quais foram os lugares que eu mirei? Quais foram os lugares que eu acertei? Quais foram os lugares que eu errei? Sabe? Falar dos erros também e tal. Então, assim, tá vindo como um serviço de troca, cara. Eu acho que tem que passar pra frente mesmo esse tipo de conhecimento, assim, sabe? Que da hora. O segundo ponto que você falou aí também é um papo que eu troquei com o Léo sobre isso também. Primeiro, você faz o podcast com imagem. E depois você pulveriza esse conteúdo. Eu tenho, para mim, nos meus conteúdos, claro que não é o ideal, mas o que eu tento fazer é, se eu criei um conteúdo, como é que eu vou fazer ele chegar ao máximo de pessoas possível? Seja com imagem, seja em pílulas, ou com o nome que for, assim, disseminar essa palavra, sabe? Espalhar a palavra. Sabe? Exato. É perfeito, você falou tudo aí. E aí, cara, se você estiver curtindo fazer, vai rolar com mais facilidade, entendeu? Se estiver sendo com o coração, vai rolar com mais facilidade. Então, vou até dar um exemplo que eu fiz hoje. Para fazer o do Andreas Kisser, eu mergulhei muito nas fotos antigas do Sepultura, que são maravilhosas, todos cabeludos, magrinhos e tal, muito legal. E a banda, a formação original ali, né? Todos tinham uma personalidade muito grande, então muito legal, muito clássico. Uhum. E eu fiz questão de colocar essas fotos todas no conteúdo do YouTube ali, enquanto ele falava, só. E hoje, cara, eu tava no computador, tô prestes a apagar todas essas fotos para liberar espaço e tal. Uhum. Falei, cara, por que não fazer uma thread de Twitter? Porque assim, hoje é quinta-feira, preciso já divulgar um pouquinho mais o programa, porque divulguei lá no domingo, segunda-feira, deixa eu voltar a falar do programa. Mas o que eu vou fazer? Vou colocar aquele mesmo conteúdo? Não. Então o que eu fiz hoje? Eu fiz uma thread de fotos do Sepultura no Twitter, chamando pro programa completo, entendeu? Falando assim, galera, essa semana eu entrevistei o Andreas, e durante a edição a gente ficou com muitas fotos de arquivo aqui. Vou colocar na thread para vocês verem como era, galera. Enfim, aí colocou. Então olha aí, você vê, é uma ramificação. Eu não coloquei o meu podcast, eu coloquei as fotos que entraram no podcast, mas coloquei no Twitter, alcançou lá, que sejam 5, 10, 15 pessoas, alcançou. 2 deram play na minha entrevista no YouTube e pronto. Exato. Pronto. Saiu do lugar comum, né? Saiu do lugar comum, consegui explorar. Só que por que eu fiz tudo isso, cara? Porque eu gosto do projeto. Porque eu tô lá sentado na frente do meu computador, eu vi as fotos e fiz, não, mano, eu vou fazer um tweet da hora do meu projetinho, bababá, entendeu? E é isso, entende? É a chama do rolê, assim. Então, mas tá você curtindo? Tem razão, cara, eu acho que desculpa, eu acho que assim, a partir do momento que você faz por semana um conteúdo de 1 hora, cara, é uma bobagem se você não ramificar esse conteúdo e distribuir ele pra baixo. Porque, você tem 1 hora de alguém falando, cara. Isso aí é conteúdo pesado, é bom, entendeu? Precisa explorar. E assim, é um lance de tá curtindo fazer, e quando você curte fazer alguma coisa, você mergulha, e você tá tão mergulhado que 1 hora vem uns estalos que, putz, hoje eu vou divulgar diferente. E aí você tá toda hora pensando, tá ligado? Você entra no Twitter, você tá pensando no teu projeto, então, isso aí é mó legal, cara. Isso aí, cara, eu fiz vários projetos e isso não acontecia, entendeu? Dava o falava corta, valeu galera, chega em casa e cagando pro projeto, entendeu? E é foda, mano, tá errado. Esse projeto não vai ir pra frente se você não tiver... entendeu? Um cara que eu vejo
que saiu da casa há muito tempo atrás. Saiu da casa literalmente, mas há muito tempo atrás, foi o Trova. Eu trabalhei com ele. Ah, é mesmo? Vocês se conhecem daí? Sim, o Trova, ele trabalhava comigo. Ele perguntou pra mim se ele deveria ir pro Legendário. Eu falei, você tá maluco? Caralho! Como assim? Que legal, mano. Pô, que legal, cara. É um cara que saiu do conforto dele, tá buscando outras coisas, mas propondo um conteúdo pra alguém que nem sabia quem era ele, tá ligado? Saiu mas, e é porque ele gostava e é um excelente isso, e com paixão. Mas ele faz com paixão, ele faz com tesão, ele gosta de fazer, você vê que ele gosta de fazer, que ele gosta de editar. Eu acho que assim, cara, uma coisa que é muito importante, assim, e aí aqui entre nós dá pra falar mais abertamente sobre isso, mas é que assim, os comunicadores têm uma aversão à parte técnica. Uhum. E é meio surreal. Isso eu ainda vou colocar em um debate maior, isso assim. Porque assim, você não vê um guitarrista que não manja de guitarra, dos novos modelos, do amplificador, da conexão, do não sei o quê, porque é o trampo dele, tá ligado? Exato. Agora, o comunicador, esses apresentadores, a televisão criou esses monstros, vai fazendo essa galera não precisa saber. Eles não precisam saber de edição, eles não precisam saber de nada, mano. Eles chegam lá, ganham rios de dinheiro, apresentam o rolê e vão embora, e nem sabem editar, entendeu? E eu defendo essa outra escola, eu defendo a escola da pessoa que gosta. E por que eu puxei esse assunto por causa do Trova? Porque eu sinto que hoje em dia o bom comunicador é o comunicador que, como nós todos aqui, tem tesão nisso, porque, cara, você só vai conseguir entregar um projeto legal, mano, se você estiver envolvido nesse rolê, se você souber fazer. Eu edito tudo até hoje, tá ligado? Eu tenho a possibilidade de colocar uma outra pessoa, teria essa possibilidade e tal, mas eu ainda não tenho um fluxo de trabalho do dia a dia que me impeça de fazer isso, porque não é uma coisa tão... Em um dia e meio eu resolvo, geralmente no final de semana, assistindo futebol, literalmente, assistindo futebol, tô editando meu programa, então, mano, tá tudo certo, tá ligado? Agora, eu sinto que eu preciso, cara, porque tem um fino ajuste, tem um cortezinho, às vezes tem um respiro, às vezes o André deu delay, o André falou um negócio assim, tá, eu vou lá, eu tiro pra deixar a conversinha mais bonita, mais fluida, mas tem sabe, cara, tem uma finalização ali que só o dono do projeto faz. Exato. Eu trato a cor de tudo, cara. As pessoas me ligam lá com as webcam, tudo, ai meu Deus, às vezes com as luzes apagadas, às vezes tudo errado, no contraluz e tal, às vezes você fica meio sem graça de falar. Cara, vai pra ilha, mano. Mexo na cor, mexo no contraste, mexo no sharp, mexo em tudo, mano, tá ligado? Boto mais temperatura, porque eu entendo que o sistema solar cuido do material dentro da minha linguagem, que o sistema solar é mais quente, então ninguém pode estar no sistema solar e mais brancão. Se tiver brancão, eu já taco ali temperatura, entendeu? Porque está colorido, o sistema solar é isso. Porque é laranja, porque é a parede de tijolo e tal. Então assim, tem conceito, entendeu? O cara tem... E talvez alguém veja, talvez alguém não veja, mas eu vejo a arte assim, entendeu? Eu vejo a arte assim, pintar quadro, fazer música, eu vim dessa escola, entendeu? Então isso aqui é minha arte, mano, isso aqui é meu produto, isso aqui é meu quadro, é minha música, entendeu? Então, mano, tem que ter tesão, porque eu vejo muita gente fazendo, quero fazer o podcast e tal, quero fazer as lives, começa a fazer... Já, mano, não cuida, não tá, já delega pra uma produtora, fazer, nem passa pelos negócios. Tá? Enfim, não tem muita personalidade, o que a produtora diz, ele acata. Não, vai no teu, confia no teu, o teu achismo pode ser o certo, entendeu? Esse nosso meio, não tem tanto certo e errado nesse nosso meio. A única coisa certa e errada é REC, tá ligado? Tem que só tá REC. Isso é matemático. De resto, cara, mano, cada um, assim, é louco, não tem uma lógica. Exato. Mas, e outro ponto que deu um gancho para a próxima pergunta aqui, você veio da música, veio da TV, você consegue enxergar vários Felipes durante sua vida? Existe um Felipe Solari da MTV, do Legendários, e hoje do Sistema Solar? Com certeza, mano. Nossa, com certeza. Muitas vezes eu
gostaria de estar na MTV hoje, tá ligado? Com a cabeça que eu tenho hoje, assim, com a maneira que, com a leitura da comunicação que eu tenho hoje, da maneira que eu apresento hoje, que hoje em dia eu me sinto muito mais confiante, muito mais... E eu vejo muito arquivo de MTV, né? Porque a gente, inclusive agora, engraçado que voltou aí muito na moda MTV, muitos arquivos sendo descobertos e soltos aí e tal. Eu comecei na MTV com 23 anos, eu fui muito moleque na MTV. E hoje em dia, no alto dos 38, tipo, vejo muita gente ali sendo os VJs o que eu fui ali, mano, junto com o Mioco, aquela galera. Vejo a galera hoje e vejo galera tomando caminhos que você vê aí, mano, aí não vai daí, não tá cuidando da carreira, pô, não tá fazendo, sabe? Então, assim, depois no Legendários era um Felipe ali também tentando se descobrir um pouco na TV aberta, que sempre foi um sonho meu, sempre sonhei muito em estar na TV aberta, mas não, hoje em dia, por exemplo, não é algo que, não é um caminho que eu busco. Se rolar, rolou e tal, se for um programa legal, mas já não é um caminho que eu busco. Então, sim, com certeza, cara, vários Felipes, mas acho que o que tem uma leitura mais ampla de tudo é agora, cara, porque eu já passei por muitos altos e baixos, essa coisa da autoexposição, de você ficar, entre aspas, famoso e galã da MTV, blá, esses rótulos todos aí, mano, que você passa por altos e baixos e rejeição, quando você tá lá tá tudo bem, quando você não tá lá, uma galera vaza, aqueles papos que muita gente fala por aí. Eu sou um cara de bairro, meus amigos até hoje são os amigos de colégio, do Colégio Batista Brasileiro e tal. Então, amigo é amigo pra mim, tá ligado? Então, realmente, assim, nesse meio eu tomei muita porrada e tal. Então, hoje, mano, aí eu fui até me tornando um cara mais introspectivo, né? E o podcast também é uma consequência disso tudo, cara. Hoje em dia eu sinto que eu não preciso de um grande projeto. Eu preciso de projetos pequenos, onde eu possa ter uma voz legal e me colocar como pessoa e persona, porque eu acredito que eu tenho uma personalidade e alguns pensamentos que podem contribuir aí com parte da discussão geral hoje em dia. Assim, então, me vejo assim, confio em mim, confio no meu trabalho, acredito no meu trabalho, tá ligado? Acho que trabalho muito mais do que muita galera que tá no meu meio aí e tal. Então, assim, confio aí, nesse foco, tá ligado? Sei que eu sou um cara que trabalha muito duro e focado e que sei aonde eu quero chegar. Então é aí, é nesse lugar que eu fico, tá? Não olho mais o outro, não quero mais ser o amigo do global, o amigo do blá blá blá, sair no rolê, caguei, tá ligado? Então isso tudo ajuda muito. Então sim, com certeza já vários Felipes, assim. Teve uma viagem que você fez três dias com a Rihanna, Foi, mano. Esse corre ainda te apetece, assim, você faria novamente? Ou é um corre que você fala, mano, fiz, valeu, não quero mais? Quando eu tava nas viagens, mano, eu faria tudo de novo, tá ligado? Porque primeiro que você tem uma grande emissora te bancando todas essas viagens. Então você não tá gastando nada, tá indo pra lugares que você muito provavelmente, por conta própria, com a tua grana, não iria, assim, eu muito provavelmente. Então, assim, né? E segundo, escolheram um quadro legal, que era um quadro de sustentabilidade. Então me levou pra lugares, Aurora Boreal, tribo indígena, os incêndios florestais, as enchentes. Então, tinha muita coisa pesada, mas isso tudo foi me transformando como pessoa, como ser humano. Eu vi coisas ali que meus olhos, mano, desacreditaram, velho. Então, assim, você vai virando 24 horas com a polícia, 24 horas com os bombeiros, treinamento, militar, blá, blá, todas essas coisas, mas você vai virando outra pessoa. De dormir no meio da mata, o caminhão do exército deixar você no meio do mato e falar, volto daqui 3 dias. Se você dormir na Ilha do Bananal e para você dormir, os bombeiros subindo na árvore e olhando para ver se você podia dormir lá, porque se o fogo não ia te engolir, você tinha que subir na árvore e olhar lá de cima para ver se tinha foco de incêndio que ia chegar em você na madrugada e tal. Então assim, mano, isso tudo me transformou, isso não foi muito forte, isso tudo eu nunca vou esquecer e, cara, sou muito agradecido ao Mion por essa oportunidade, porque foi o Mion que deixou eu fazer esse quadro, teria que ser uma coisa muito especial, realmente, porque eu quero ter voz, eu quero ser eu, entendeu? Eu quero que as pessoas conheçam o Solari que sou eu, meu maior ativo é esse, então é aí que eu aposto, sabe? Massa. Solari, chegamos na parte final, são perguntas rápidas, você responde uma coisa ou outra. Eu vou começar perguntando pra mim vai ser uma pergunta óbvia. TV ou podcast?
Podcast, cara. Podcast na TV, podcast na TV. Boa. Você sendo corintiano, Neto ou Sócrates? Neto ou Sócrates? Nossa! Tem que ser rápida a resposta, né? Não, pode Neto. Neto por conta do título de 90? Não, porque eu acho que o Neto, cara, ele conseguiu... Depois ele virou um bom comunicador, ele tem programa, ele é um cara polêmico, ele segura a onda. Eu acho que ele é um cara muito inteligente, muito versátil. E que era gordinho, conseguiu cuidar da sua saúde, coisa que talvez o Sócrates, infelizmente, não tenha conseguido e tal. Então, acho que no frigir dos ovos, cara, o Neto. Puxou por um caminho que eu nunca tinha pensado. Excelente. Sabe? Ele é um vitorioso, assim, tipo, é foda, o Neto é admirável mesmo. Meio maluquinho, mas é vitorioso, né, cara? Totalmente maluquinho. Mas ele sabe muito bem também, às vezes, onde ser polêmico, ele é muito estratégico, cara. Muito do que a gente acha que é loucura é pensado, ele é muito bom. Se você fosse um técnico de futebol e você tivesse que escolher alguém pra bater um pênalti, Cavani ou Neymar? Cara, o Cavani, porque o Cavani é meu maior ídolo no futebol. Atualmente ele é o meu maior ídolo no futebol. O jogador em atividade é o que eu mais gosto. E pra finalizar, filmes argentinos ou filmes brasileiros? Argentinos, cara, a resposta mais rápida da história. E se você me perguntar filmes argentinos ou americanos, te responderia argentinos também, cara. Vale muito a pena. Os filmes argentinos tem algo ali também, que nem o podcast, tem algo ali. Cinema argentino também tem algo ali que vale a pena dar uma geral. É incrível, né? A qualidade é incrível. Total, cara. E de o que eles propõem como debate, como, sabe, é muito inteligente, é muito humano humano também. Muito legal. Tem uns caras aqui em Cuiabá que produzem cinema, o Neto, o Rafa, Marcelo Bischi, que bebem muito da fonte do cinema argentino. E por conta deles eu consumo também. E os caras, cara, depois que você conhece, você os olhos abrem, sabe? Mas a cena de Cuiabá é muito boa mesmo, a cena de Recife é muito boa. Tem cenas de cinema que tem uma visão muito, muito legal, muito apurada das coisas. É isso. Esse foi o Entre Papos e Caldos, Solari. Hoje com Felipe Solari do Sistema Solari. Obrigado pela moral. O espaço é seu, fale o que quiser e, cara, muito obrigado pela deferência, pelo carinho de receber, de aceitar o convite, de estar aqui. Valeu. Obrigado, cara. Eu acho que, assim, uma vez que eu comecei meu podcast, eu nunca me coloquei tanto no papel do convidado e do convidador, entendeu? Assim, porque aqui a gente inverteu o papel do que eu passo realmente toda semana, assim. Então, hoje em dia, sabe, me sinto muito feliz de participar, assim, mano, de poder ter a troca e tento oferecer para quem me convida o que eu gostaria que me oferecessem quem eu convido, entendeu? Então, assim, por isso que eu vou, cara, eu faço, eu gosto mesmo, gosto de participar, gosto de me conectar com você, com um monte de gente que passou aqui pela live. Agora, inclusive, eu tô vendo o Emmanuel Schirman, da família Schirman, mano, parceiro, a gente já fez esses rolês aí pelas águas e oceanos. Viu o Felipe e o Alecrim passando por aqui, Nil Marcondes também, da galera do Léo, do Cachorro de Feira, enfim. Todo mundo que passou aqui, as meninas da Essa Terapia. Obrigado a todo mundo. Vamos continuar nessa corrente aí da produção, dos podcasts e vamos embora. E sou muito feliz de fazer parte aí dessa conexão de vocês. Vamos nessa. Obrigado, mano. Tamo junto. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Consumam o Sistema Solari, por favor. Isso. Consumam sem moderação. Sem moderação no YouTube, no Spotify. Digita Sistema Solari que lá estamos nós, tá bom? Perfeito. Obrigado, mano. Tamo junto.